Durante a batalha final no filme, o casaco do ator Lance Henriksen pegou fogo acidentalmente. Ele, mesmo com o casaco pegando fogo, continuou no personagem e continuou filmando a cena enquanto tirava o casaco e jogava fora. Isso permaneceu no corte final do filme. A Universal Pictures temia que o inglês limitado do cineasta John Woo fosse um problema no set. Então eles contrataram o cineasta Sam Raimi para supervisionar toda a filmagem e substituir John Woo se fosse necessário. Sam Raimi é um dos meus cineastas preferidos. Cara, ele criou nada mais, nada menos do que Uma Noite Alucinante, lá no ano de 1981, que eu já fiz até um vídeo, ficou magnífico esse vídeo. Eu vou deixar o card aqui em cima, caso você queira assistir. E ele também dirigiu a trilogia original do Homem-Aranha, que inclusive tinha cenas lá no Trade Center, só que foi cortado e tal. Sam Raimi, ele por muito pouco não dirigiu o Alvo, né? Na verdade ele foi contratado para substituir o John Woo caso fosse necessário, porque o John Woo ele não falava o inglês tão fluentemente e tal, ele não falava inglês, para falar a verdade, né? Ele precisava de intérpretes ali, mas nem foi necessário. Inclusive os produtores achavam que eles não se dariam bem, né? John Woo e o Sam Raimi, mas que nada. O Sam Raimi adorou conhecer o John Woo, gostou muito e tal. A forte química entre Arnold Vosloo e Lance Henriksen levou um executivo da Universal a dizer que ficou muito feliz em conseguir juntar os dois em um único filme, que era o Alvo, né? A edição original de John Woo do filme teria quase 2 horas e se concentrava mais no personagem Emil Folt, interpretado por Lance Henriksen, mas Jean-Claude Van Damme e o seu editor se trancaram em uma sala de edição por 12 dias e reeditaram o filme para os produtores. Van Damme afirmou que os telespectadores estavam pagando para ver um filme de Van Damme e não um filme de Lance Henriksen. Bom, nesta época em que o Alvo foi produzido, Van Damme estava no auge, né? O cara ganhava muito dinheiro para atuar nos filmes, e era um filme atrás do outro, fora o abuso com as drogas. O cara estava usando muita droga na época, então, e essa fama toda, estar no auge, mexeu muito com a cabeça dele. Ele ficou muito arrogante, muito prepotente, ele se achava melhor do que os outros. Inclusive, em 1988 ele também se meteu a editar o filme, o Grande Dragão Branco. Ele que editou, né? Ele e um outro editor editaram o filme junto, tal. E ele se meteu a fazer a mesma coisa com o Alvo, entendeu? Fogo. Hollywood já havia demonstrado interesse em fazer um filme com John Woo quando ele foi abordado pela Warner Bros. E pelo diretor Oliver Stone para dirigir um filme moderno de Kung Fu. O projeto acabou fracassando e John Woo passou a fazer o filme Fervura Máxima lá no ano de 1992. Depois ele recebeu o roteiro do filme O Alvo e, embora gostasse da história, ele achou que o filme seria muito mais difícil de fazer. Jean-Claude Van Damme já era um grande fã dos filmes de John Woo e combinou de se encontrar com ele em Hong Kong, junto com o roteirista Chuck Pfeiffer e o produtor James Jacks. Os dois, Jean-Claude Van Damme e John Woo, se deram bem. Apesar das dificuldades de John Woo
dialogar com Jean-Claude Van Damme por causa da diferença das línguas. Ao trabalhar com Van Damme, John Woo mais tarde afirmou que tinha certeza das minhas próprias habilidades e eu sei como fazer um ator parecer bom na tela, ao fazê-lo parecer um herói. Pensei que poderia fazer o mesmo por Jean-Claude Van Damme. Apesar dos receios iniciais de trabalhar com Van Damme, John Woo mudou muitas cenas de ação no filme para torná-las mais espetaculares ao descobrir que Van Damme estaria pronto para isso. Enquanto trabalhava com Van Damme, John Woo afirmou que Van Damme tinha um ego bastante grande, mas ele ainda é profissional e sempre tenta fazer um bom trabalho. Kurt Russell foi originalmente procurado para interpretar o personagem James Baudelaire, que foi interpretado por Jean-Claude Van Damme no filme O Alvo, mas os produtores não podiam esperar 2 anos para filmar com Kurt Russell. Então o estúdio foi atrás de Jean-Claude Van Damme, que se encontrou com John Woo quando ele estava filmando o filme Duplo Impacto em 1991 e o encontro aconteceu em Hong Kong. A equipe de efeitos especiais teve que construir um escudo à prova de balas para proteger a câmera enquanto as cenas de ação eram filmadas. E esse escudo foi apelidado de Wu Wu Shu Shu. Lance Henriksen aceitou o papel para interpretar o personagem Emil Folk, afirmando que ele era um grande fã de John Woo, observando que os filmes anteriores de John Woo eram tão criativos, tão balísticos e tinha essa filosofia incrível, que era a violência era apenas um recipiente para a filosofia. Em uma entrevista, Lance Henriksen lembrou de quando ele perguntou a John Woo qual deveria ser a motivação do seu personagem para a cena final do filme. John Woo lhe disse para ele pensar em como seria alguém que gostava de tirar vantagens dos fracos e vulneráveis. Lance Henriksen disse que essa foi a única direção que John Woo lhe deu e deixou que Lance Henriksen decidisse quão grande ou pequeno seria o desempenho do seu papel no filme. Após o sucesso mundial do filme O Alvo, a Universal Pictures e a produtora Alphaville e Jean-Claude Van Damme, junto com John Woo, consideraram brevemente um reencontro em outro filme de ação que se chamaria Sombra da Morte. No entanto, devido à difícil relação entre Jean-Claude Van Damme e John Woo, o projeto nunca se materializou. A cena em que Pieck Van Cleef, que foi interpretado por Arnold Vosloo, corta a orelha de Randall Paul, que foi interpretado por Elliot Kenner, foi criado pelo diretor John Woo como uma homenagem amigável ao filme Cães de Aluguel de 1992, o primeiro filme dirigido por Quentin Tarantino. John Woo recusou o roteiro do filme A Outra Face, aonde ele também iria dirigi-lo, pois achava que o lado da ficção científica do filme não o interessava. No entanto, ele mudou de ideia 4 anos depois e aí finalmente decidiu dirigir o filme A Outra Face. O filme O Alvo originalmente deveria terminar com uma perseguição de barco, mas foi alterado para uma perseguição a cavalo por insistência de Jean-Claude Van Damme. As filmagens duraram 74 dias.
No entanto, o filme foi submetido a um cronograma apertado pela Universal Pictures, que exigiu que o filme fosse filmado em apenas 65 dias. Isso colocou muita pressão sobre John Woo. Ele também foi pressionado pela Universal Pictures a diminuir a violência do filme e a contagem de corpos durante a produção. O personagem Dick Van Cleef, que foi interpretado por Arnold Vosloo, recebeu o nome do ator Lee Van Cleef. Lee Van Cleef interpretou um antagonista sádico no filme de Sergio Leone chamado O Bom, o Mal e o Feio, lá de 1966.